Bom dia, galera, meu nome é Benjamin Nuder do canal Ciência Histórica e eu e o Gabriel vamos apresentar sobre duas mulheres incríveis da ciência. No backstage, na quarta parede, Nathan Ricardo, nosso produtor de vídeos. Opa! Então vamos lá! Essas duas mulheres são Ned Guidon e Red Lamar, que Ned Guidon descobriu o maior sítio arqueológico do mundo, que é aqui no Brasil, e Red Lamar descobriu o Wi-Fi. Conte um pouco mais sobre essa mulher. Red Lamar teve as primeiras ideias do Wi-Fi durante um dueto de piano com George Antheil. Eles estavam tocando uma música em que uma pessoa tocava uma melodia e a outra tocava a mesma melodia, só que com notas diferentes. Daí então ela e George tiveram a ideia de criar um dispositivo para o exército que mudasse constantemente de frequência para que as mensagens não fossem interceptadas por inimigos. Ela nasceu em Viena, na Áustria e Hungria, em 9 de novembro de 1914. Ela era filha de Gertrude Kessler e Emil Kessler. Sua mãe, Gertrude Kessler, era uma pianista e seu pai, Emil Kessler, era gerente de um banco em Viena. Não tem uma história de como Red Lamar entrou pro papel de atriz? Red Lamar, que também se chamava Hedwig Eva Maria Kessler, se interessou por teatro e filmes desde pequena. Por isso ela estudou piano e balé. E aos 12 anos ela ganhou um concurso de beleza. Aos 16 anos ela foi contratada pela Sacha Film como secretária do diretor. E assim, com o tempo, ela foi conseguindo papéis e atuou durante sua vida em mais de 30 filmes. O seu filme mais polêmico foi Extase, que ela, por estar desesperada por um filme, assinou o contrato sem ter lido o roteiro. Por isso, assim ela não soube que o filme tinha cenas muito degradantes para ela. No meio do filme, ela não quis continuar, só que foi obrigada a continuar. Esse filme foi premiado em vários festivais de cinema e até banido em alguns países. Futuramente, ela até pediu para seu marido comprar várias réplicas do filme para destruí-las. Esse filme foi gravado em 1933. Sabe o que aconteceu também em 1933? É o nascimento de Ned Guidon, a nossa outra mulher importante para a história. Ela descobriu o maior sítio arqueológico do mundo. Ela nasceu em Jaú, em São Paulo, e ganhou o concurso da Universidade de São Paulo. Porém, algo que acontecia muito naquela época, ela mesma falou isso, que os segundos ou terceiros colocados denunciavam quem ganhou o concurso para poder ficar com a vaga. Assim, ela teve que ir para a França para poder estudar lá, já que o pai dela era francês, e então ela tinha essa nacionalidade. Após um tempo estudando na França, ela voltou aqui para o Brasil para um trabalho em Minas Gerais, onde falaram para ela dessas pinturas rupestres que haviam no Parque das Capivaras no Piauí. Mas mesmo assim ela ainda não ia ficar muito no Brasil. Então ela voltou para Paris e após um tempo isso ficou na cabeça dela. Então ela veio aqui para o Brasil e fez uma pesquisa arqueóloga lá naquele lugar. E assim descobriu mais de 150 pinturas rupestres, que até hoje é um patrimônio do mundo, um patrimônio natural da humanidade. E ela descobriu mais alguma coisa, além dessa caverna tão interessante com essas várias pinturas? A maioria das pessoas naquela época acreditavam que o homem americano tinha vindo do Estreito de Bering. Só que depois de alguns estudos de crânios dos
homens da América do Sul, foi descoberto que eles tinham características africanas. Assim, ela moldou uma teoria de que, de algum jeito, o homem americano veio da África para o Brasil. E assim se estabeleceu no Piauí, onde no mesmo momento que foram descobertas pinturas no resto do mundo, foi descoberto lá também. Porém, os homens da América do Norte tinham sim características asiáticas, ou seja, ela acreditava que vieram do Estreito de Bering, mas também que vieram da África. E assim moldou uma teoria de que o homem americano era muito mais antigo. E ela falou que existem pinturas com resquícios de mais de 33 mil anos de idade. Existem fogueiras com muito tempo de idade que provam que o homem americano, o homem da América do Sul, é muito mais antigo do que nós achávamos. E ela também não tinha sido questionada pela comunidade científica, principalmente por homens, falando que os carvões eram falsos? Então, além de falar que os carvões eram falsos, muitos acreditavam que os carvões tinham sido criados de forma natural, em vez de ser criados por fogueiras humanas. Porém, isso não é comprovado e até hoje é uma grande briga de Nye Guidon contra outros cientistas sobre esse assunto. E como foi E como Nye Guidon está hoje? Ela ainda está viva, tem 90 anos, completou 90 esse ano, basicamente, e ela ainda acredita na sua teoria e ela defende, e cada vez mais pessoas acreditam nisso, porque as provas são muito embaseadas e os fatos eles são bem duradouros. Mas e Hedy Lamarr, ela ganhou algum dinheiro com Wi-Fi? Como que foi a velhice dela? Na velhice dela, ela não ganhou nenhum dinheiro com o Wi-Fi. Só ganhou um pouquinho de dinheiro de uma empresa que finalmente conseguiu realizar a sua ideia, que na época que ela patenteou era impossível. No fim de sua vida, ela continuava mais ou menos a sua carreira de atriz, porém bem menos. Participou de poucos filmes e bem no fim de sua vida mesmo, ela só fazia propagandas. Então, né? Mas você acredita que ela poderia ter desistido dessa ideia porque não era o foco dela, ela não era cientista, e ela poderia ter desistido dessa ideia de criar uma coisa nova, de ajudar a humanidade, não poderia? Realmente. Quando ela estava casada com o Frederick Mandel, ele era bem rico. Eles tinham até uma mansão que parecia mais um castelo. Nossa. Porém, Frederick Mandel era muito controlador e por isso ele a manteve praticamente presa no castelo. Quando ela estava presa no castelo, ela se dedicou a ler os livros da biblioteca. Assim, ela reuniu conhecimento para posteriormente criar o Wi-Fi. Sim, por isso é muito importante não desistir dos sonhos e também pensar no potencial, pensar no que a gente consegue fazer com o que nós temos, né? Mas, e os outros maridos dela? Porque ela mudou tantas vezes de marido, de esposa? Bom, eu não lembro direito, mas acho que era porque ela não se adequava direito a nenhum dos seus maridos e tinha problemas com eles. Ela também teve 3 filhos, um com o segundo marido e os outros 2 com o terceiro marido. Os outros 3 não tem nenhum registro de que ela tenha tido filhos com eles. E só o primeiro marido que teve o tão interessante e ruim o fato dele ter sido nazista, apesar de ter pais judeus, esse marido. Nossa, entendi. E ela morreu casada ou se divorciou antes de sua morte? Eu não achei dados sobre isso, mas quando ela estava velha, ela nem saía de casa e só se comunicava com seus parentes mais próximos por telefone. Então, galera, por hoje é isso. Nós pensamos muito nesse podcast, então, por favor, dê seu like, compartilhe, mas também fique esperando, porque nós vamos lançar mais podcasts.
E por hoje é só, gente. Muito obrigado. Tchau.